Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muito pela visualização de vocês, pelo compartilhamento desse vídeo e por entrar em contato conosco. Este vídeo, pessoal, ele é mais um dos vídeos que nós temos na nossa plataforma do curso de detetive particular da agência SE. Antes de tudo, gente, eu peço para que vocês, ao digitar isso, que vocês estão vendo na tela, detetive particular, o detetive Caxias do Sul, ou detetive ASI, vocês vão encontrar nossas redes sociais. Então, curta lá nossa página do Facebook, o canal do YouTube, ajude com o projeto Detetive Apoiado. No Instagram também a gente teve um problema com o Instagram e nós estamos voltando, então curta lá para dar um apoio para nós, tá bom? Quem tiver dúvidas sobre o curso, entre em contato conosco, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o nosso WhatsApp, para que vocês entrem em contato conosco e se inscrevam no nosso curso. Pessoal, olha só, como vocês viram já na abertura do vídeo, essa é uma aula complementar do módulo Investigação e Inteligência, onde nós separamos ali os assuntos sobre investigação como um todo, inteligência, contra-inteligência e até o que é espionagem. E por que eu coloquei espionagem já nisso daí, tá? Porque a nossa profissão de detetive particular, ela está muito largada. Por mais que tenha leis e regulamentações, ou o que você quiser falar, ela está largada, tá? Então tem muita gente aí dizendo que faz serviço de espionagem com zero de cuidado sobre o que está falando, noção do que está falando. A gente encontra por aí cursos de gente vendendo curso de detetive e você será delegado dos detetives. Que história é essa, gente? Por favor, tá? Então, e neste módulo a gente separa, por mais que ande tudo juntos, inteligência contra inteligência e investigação, em alguns momentos elas se separam. E a gente precisa fazer os detetives acordarem para isso, porque estão adormecidos nesse assunto, uma certa parte, tá, gente? E que não é pequena, convenhamos, não é pequena essa parte. Nós precisamos deixar o pessoal alerta para que explique bem para o seu cliente. E de vários módulos que a gente apresenta no nosso curso, esse protocolo é um protocolo de estudos para que você observe já desde o cliente, passando pela contra-inteligência, inteligência, investigação, voltando para a contra-inteligência para finalizar o seu trabalho, mas que você deixe a par o seu cliente de como funciona o trabalho investigativo, para evitar um problemão que uma boa parte dos detetives tem, para não dizer todos, que é desacordos entre cliente e detetive. O cliente te contrata, não te fala toda a verdade, você vai para a rua sem exigir muita coisa do cliente, até porque nós somos um grupo com fins lucrativos. Tá? A gente precisa, né, lucrar, a gente precisa, né? E tem muitos detetives trabalhando sozinhos ou em grupos e o valor que é cobrado não compensa. Tu vai ter que trabalhar pra caramba no mês para que todo mundo ganhe bem. E a gente sabe que é difícil, né? É muito difícil aqui dentro do nosso país. E acaba não explicando muito bem para o cliente como é que funcionam nossos trabalhos, o grau de dificuldade, o que vai apresentar, as perspectivas do que pode ou não apresentar, para que lá no final o cliente não venha reclamar e dizer, né, que você não apresentou aquilo que foi contratado. Tá bom? Então vamos dar um leve pitaco aqui nesse protocolo que todos devem seguir. Você pode perguntar assim, mas eu não trabalho em grupo. Eu não consigo separar esse protocolo aí em grupo, porque eu não trabalho em grupo. Não tem problema nenhum. E isso daqui serve para você separar mesmo trabalhando sozinho. É um protocolo de estudo e de proteção. Proteção para o seu caso, para o seu cliente, até mesmo para o investigado, e para que tudo ocorra do início ao fim. Quando você tiver o seu grupo, você vai ampliar esse protocolo. Tá? Nós temos aqui um protocolo bem mais amplo, e o que eu vou apresentar aqui para vocês é uma simplificação, é uma coisa bem reduzida, que vai te abrir a cabeça para você ampliar para quem já é detetive e para quem não é detetive, para que a cabeça comece a rodar para melhorar os seus protocolos de atendimento
os seus futuros atendimentos e quando você for prestar os seus serviços, tá bom? Pessoal, se ficar alguma dúvida sobre os assuntos, eu peço para que você se inscreva no nosso curso. Eu vou deixar o link da descrição aqui, tá? Esse material também vai estar em PDF, vai estar escrito em PDF. Então, quem quiser o material em PDF, mande mensagem para o nosso WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição, para que vocês leiam o PDF. Tem muita gente que gosta mais de ler do que assistir o vídeo. Tem gente que, com assistindo o vídeo, se sente melhor e outros que conseguem se adaptar melhor escutando, assistindo e lendo. Cada um com a sua forma de administrar melhor o conteúdo, tá bom? Então, repetindo, vamos lá. É um material bem enxuto. Para quem já é detetive, serve para atiçar alguma coisa que está adormecida em você. E para quem não é detetive, que já bote as barbas de molho dos procedimentos a tomarem, tá bom, pessoal? São 5 blocos nesse protocolo. E nesses 5 blocos nós teremos 3 tópicos em cada um deles, tá bom? Nós vamos começar com clientes e terminar com a contra-inteligência. Porém, a contra-inteligência já aparece aí, tá certinho? Vamos lá, então, gente. Antes de tudo, eu vou pedir para que vocês curtam nossa página no Facebook, no Instagram e até mesmo aqui no YouTube. Toda vez que vocês digitarem algo sobre a nossa agência, Agência SI, vai aparecer esses logos que estão aqui, ó, aqui em cima na ponta, que é justamente para vocês não esquecerem e não serem confundidos, tá? É somente esse que existem. No Facebook, quando vocês digitarem no Facebook Detetive SI, vai aparecer desse formato aqui, ó, Detetive Caxias do Sul, que é a cidade onde eu opero, tá? Fica mais fácil isso no Google e nas pesquisas do Facebook e do Instagram, quando as pessoas pesquisam detetive particular dentro da minha cidade, da minha região. E detetive ASI também, vocês vão encontrar esse logo, essa capa, tá? como oficial das nossas páginas, e aqui das nossas laterais, que são os logos, tá bom? Então, pesquisa ali, curta nossa página no Facebook, aqui no Instagram, para nos dar algum apoio. Vamos lá para o nosso protocolo de conhecimento, então. Primeiro eu vou pedir para que vocês deem uma atenção nos tópicos, nos 5 cabeçalhos ali, que já são eles que eu já vou te dizer. O primeiro deles é o cliente. O segundo deles é a contra-inteligência, que ela já começa aí. Se você não sabe ou não tem entendimento da contra-inteligência, no nosso curso a gente detalha tudo isso. Depois vem a inteligência, o serviço de investigação como um todo. No final, volta a contra-inteligência. Então, se você ficou meio confuso, poxa, inteligência e investigação, qual que é essa daí? Gente, no curso a gente detalha tudo isso, tá? E aí vocês vão entender mais objetivo este vídeo aqui. Esse vídeo é mais provocativo também, justamente porque as pessoas vão ali, né, fazer o nosso curso lá, tá? Então, pessoal, vamos lá dar uma olhada nesse protocolo. O protocolo é esse aqui, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no cabeçalho ali, onde tem aqueles tópicos que eu falei para vocês ali, né? Os módulos, os blocos que eu falei para vocês. O primeiro deles vem o cliente, o segundo a contra-inteligência de verde, o azulzinho fraco a inteligência, depois a investigação e no final a contra-inteligência. Então já olhem que do cliente, aqui em cima, aqui, eu acho que meu dedo vai passar aqui. Aqui do cliente vem uma luzinha azul, um risco azul. Ele vai se encontrar com a contra-inteligência lá no final, tá? Por quê? Porque a contra-inteligência ela está presente em tudo, gente. Tá bom? É bem simples isso. A contra-inteligência ela já está presente no atendimento com o cliente. Já é um serviço de contra-inteligência que você está fazendo. Para quê? Para que você venha a privar e a proteger o operador de inteligência e o investigador que vai estar na rua. Para que lá no final a contra-inteligência volta a manter contato com o cliente, protegendo quem estava na rua e protegendo quem fez o levantamento de informações. Veja que diferente isso daí, né? Você que já é detetive, se você não separou o fulano detetive do fulano atendimento, futuramente você pode ter algum problema, e problemas os detetives têm pra caramba, tá? Eu tenho um colega
de uma certa região que eu não vou falar, que ele, por um certo descuido, né, uma falta de atenção ali, ele não protegeu os seus dados e foi atender um cliente, né, ele foi fazer um trabalho para um cliente que era quase um serviço de inteligência, não precisava estar indo a campo, mas ele foi a campo para tentar registrar coisas melhores e acabou caindo numa quadrilha, de encontro a uma quadrilha, e essa quadrilha já tinha todos os dados dele, né? E aí ficou complicado, o camarada ficou sendo perseguido meses e meses por conta dessa falta de proteção aí, tá? Então vamos lá, gente, dos clientes. O cliente que for te contratar ou que for entrar em contato com você, é bom que você já tenha em mente e não esqueça disso. Primeira coisa que o cliente vai vir até você é com os problemas deles e os resultados rápidos. E aqui eu peço bastante atenção, tá? O seu problema não começa lá quando você não entregou o material que o cliente queria. Não é que começou o seu problema. Seu problema não começou quando você estava investigando alguém, estava seguindo alguém, e o investigado percebeu isso e começou a te seguir e a te ameaçar, porque ele te reconheceu. O problema começou com o atendimento que você deu ao cliente. É aqui que você começa a errar ou a acertar em suas investigações ou nas suas operações de inteligência. Então, vamos ler? Todos os clientes vêm com problemas, vêm falando os seus problemas e vêm com resultados rápidos. Agora vamos entender o que é isso. Agora eu peço um pouquinho de atenção de vocês para que a gente converse um pouquinho melhor sobre esse assunto, tá? Gente, olha só. Quando o cliente ele procura o detetive para investigar um golpe, vamos levar ali um golpe de estelionato, tá? Que é mais simples, e aí do golpe de estelionato vocês podem levar para qualquer outra situação, tá, gente? Vocês só administrem ali conforme o caso, né? Mas vamos ver o estelionato, que é o mais simples de explicar, e todos os detetives fazem caso de estelionato, tá bom? Vamos dizer que ele te procurou para um caso de estelionato. Então, é importante a gente compreender que, além do problema em si, além do problema do golpe que ele levou, o cliente ele te traz outros problemas. E ele tenta, de uma forma involuntária, não estou dizendo que ninguém faz isso porque quer, mas de uma forma involuntária e incompreensível, ele transmite esses problemas que ele carrega dele para você. Tá bom? Existem diversos outros aspectos que podem afetar o cliente de maneira bem significativa. Vou falar uma coisa para vocês. Uma vez no caso de traição, a minha cliente, ela já estava um ano e pouco, quase um ano e meio, em volta dessa traição. Ela não conseguia provar, e acontece muito disso, tá? As pessoas não conseguem nem pensar para onde ir, e aquele problema psicológico dela começou a resultar em problemas físicos. Veja o impacto que tem isso daí, tá? Dentro deles, desses clientes que vão vir te procurar, tem o estresse, que é um dos principais problemas que os clientes trazem para o detetive, né? Sendo que essa situação de ter sido enganado na questão agora do estelionato, aquele possível estelionato, né? Essa situação de ter sido enganado pode gerar uma grande pressão emocional. As noites mal dormidas também são comuns nesses casos, né? Até porque a preocupação em resolver o caso e recuperar o dinheiro ou recuperar o produto ou o material que foi perdido pode não, né? Vai afetar o sono desse cliente, e a preocupação em resolver o caso também é um fator que traz muitos problemas, né? Problemas todos os dias. Ele pode se sentir pressionado em encontrar uma solução, e essa pressão vem de todos os lugares e de uma forma rápida e eficaz. Ele não quer esperar, até porque depois ele cai na real que não deveria ter caído nesse problema, né? E essa ansiedade em resolver esse caso afeta a saúde mental e emocional do cliente, além de causar ainda mais estresse com o passar do tempo.
Isso pode gerar também conflitos familiares, isso é indiscutível, tá? Que são as consequências do estelionato. Tá? Até porque ali é colocado que o estelionato tem danos pequenos e tal, né? Mas aí é outro assunto, é outra coisa complicada, né? Além dos conflitos familiares, a vergonha, né, de ter sido enganado, que pode gerar algumas tensões dentro do ambiente familiar, e não só dentro do ambiente familiar, como também no ambiente de trabalho, dependendo do caso, ou até mesmo da sociedade. Veja que aqui eu não estou falando da sociedade como um todo e tal, mas eu estou falando ali da sociedade, aquelas pessoas da mesma rua, ou perto do local de trabalho, pessoas que conhecem ele, né? E isso afeta muito a autoestima e a confiança do seu cliente. Então, esses são os problemas graves que eles trazem para a gente, além do caso em si, do problema em si que você terá para resolver, tá bom? E isso você tem que dar muita atenção para o comportamento e para a situação que o seu cliente está passando, tá certo? Essa desconfiança até pode até gerar para o cliente uma espécie de isolamento social, ou até familiar, uma dificuldade de estabelecer alguns novos vínculos. Então, o detetive tem que estar muito ciente de todos os problemas que o cliente traz consigo, além do que deve ser resolvido. E o detetive tem que agir com muita empatia e uma certa compreensão mais atenciosa para oferecer um bom suporte emocional e profissional para o cliente, por conta da situação delicada que ele vem passando, e colaborar com a confiança desse cliente. Até porque o cliente já não confia mais em ninguém, nem próprio nos familiares. Tá certo, pessoal? Para que você tenha uma boa colaboração, um bom desfecho investigativo ou de serviço de inteligência sem problemas algum. Então, meus amigos, é comum que a preocupação e a falta de conhecimento sobre os protocolos dos clientes seja de uma grande proporção. Tá? Os clientes eles querem uma solução muito rápida, e por esse motivo que o detetive deve explicar de uma forma muito segura os métodos e protocolos a serem seguidos para não acontecer, vamos dizer assim, né, de uma exposição desnecessária de ambos, nem do cliente e nem de você. E assim o cliente terá uma visão bem mais realista do tempo necessário para obter os resultados, e vai evitar também que os clientes tenham expectativas irreais, além dos riscos que são muito óbvios, certo? Então esses são os primeiros tópicos que a gente tem para acertar aí nesse bloco dos clientes. Além, gente, das atitudes iniciais do cliente em resolver o seu próprio caso, tá? Que depois a gente vai ver aqui num outro bloco ainda, num outro ponto, que a gente vai voltar aqui, ó. Eles têm uma certa depois dos seus problemas, tem os resultados rápidos, que por conta de ele sofrer um golpe e for vergonhoso para ele quer que isso seja resolvido o mais rápido possível. Então ele perde a noção de tempo e espaço, vamos dizer assim. Tá, gente? Pessoal, quando o cliente ele procura o detetive para resolver o seu caso, é muito importante de nós termos em mente que ele pode já ter realizado as suas próprias investigações. Tá? Então a gente tem que abrir muito o olho para isso daí, tá certo? Antes de nós voltarmos para esse ponto, eu quero que vocês deem uma atenção para a questão de mentir ou omitir, que é o outro ponto que nós temos ali, tá? O segundo, mentir, omitir ou exigir, isso daí é normal. Uma boa parte dos clientes, eles vão fazer isso com os detetives, tá? Então é muito importante a gente reconhecer que alguns clientes podem, olha a observação, gente, podem mentir ou omitir informações quando eles solicitam um trabalho do detetive particular. Isso vai ocorrer normal, até por conta da vergonha que eles sentem por conta dos eventos que estão enfrentando. Isso é indiscutível.
Como nos casos de traição, por exemplo, é vergonhoso, é meio estranho falar para alguém que você nunca viu na sua vida que você foi traído e contar detalhes ainda dessa traição. Você tem que ser compreensível, né, e sacar se ele está te omitindo informações ou não, tá bom? Até mesmo de ter vergonha de ter sido vítima de um golpe. Ele te conta um golpe e você vai pensar assim, puxa, o golpe mais esdrúxulo que tem aí, esse camarada caiu. E eles também podem temer que o detetive compartilhe as suas histórias com outras pessoas, o que não é normal, já é anormal, vamos dizer assim, tá, gente? Já que na nossa profissão é frequente que as pessoas associem a falta de confidencialidade ou que o detetive vai lá intimidar o investigado e o cliente, extorquir ou coisas do tipo. A nossa profissão deixa brechas. O pessoal que está envolvido com essa profissão, uma boa parte, não são poucos, deixam brechas para isso daí, tá? Outro ponto, os clientes também têm receio, ou podem ter receio, de que o detetive se recuse a assumir o caso devido a considerações morais, ou o próprio detetive mesmo pode sentir medo ou uma certa insegurança em relação a determinados casos, então ele não vai querer entrar ou não vai querer se envolver com aquilo dali, tá? E essas preocupações, meus amigos, pode levar o cliente a pensar que ninguém acredita nele e também que ninguém está disposto a ajudar ele. Dependendo da história dele, pode ser uma história muito superficial, e aí, como você não transmitiu confiança nenhuma para ele, e você não está observando esses pontos, ele pode se sentir dessa maneira. Então o detetive deve estar bem preparado para lidar com essas situações. Além de compreender o caso apresentado pelo cliente, tá, gente? O detetive ele tem que se mostrar muito aberto, confiável e capaz de explicar com convicção e clareza como funciona o trabalho dele e quais são os serviços oferecidos para estabelecer uma relação de confiança com o cliente e garantir que ele se sinta confortável em compartilhar todas as informações relevantes. E isso tudo, eu te garanto que isso tudo vai te ajudar a obter informações mais preciosas e completas do caso, da pessoa, de todos os envolvidos. E com essa garantia da confiabilidade, de confidencialidade, perdão, e a ética profissional, você, detetive particular, ou futuro detetive, vai conseguir tranquilizar o seu cliente e proporcionar a ele um ambiente bem seguro e que ele possa expor as preocupações, né, e buscar os resultados que ele busca em você, tá bom? Então isso aqui é mais uma observação que nós teremos que dar atenção na questão de mentir, omitir ou exigir. Porque se você não der atenção a isso aqui, quando você estiver lá na parte de inteligência e investigação, essa falta de atenção já no atendimento, que é um trabalho inicial da contra-inteligência, vai se refletir lá na inteligência, na investigação, e aí quando você voltar para a contra-inteligência do final, lá onde está no vermelhinho, que é entrar em contato com o cliente, apresentar o material, você vai ter problemas graves. Aí ele vai te acusar de você não ter apresentado o material que ele solicitou, certo? Outra parte ali embaixo do cliente, ó. O cliente já investigou, deixou brechas. Isso aqui é normal, isso aqui vai acontecer com muita frequência com vocês, tá? Todos os clientes que te procuram, de alguma forma pequena ou grande, eles já tentaram investigar por conta própria. Tá bom, gente? Quando o cliente ele te procura para resolver esse caso, você tem que ter em mente que ele já pode ter realizado essas investigações por conta própria. E na maioria dos casos, o cliente ele busca a ajuda do detetive porque esgotou todas as opções disponíveis e enfrentado um monte de dificuldade na busca por esses resultados que ele não conseguiu de jeito nenhum. E aí vem a ansiedade e a expectativa de resolver o caso rapidamente, vira um dos motivos que levam a ele a te procurar, detetive. Então não pensa que, não é todos, tá? Mas uma boa parte dos clientes, eles já vêm com o caso mexido.
E aí você está pegando o barco andando, o ônibus andando, como a gente fala, né? Então é muito importante que o detetive lembre disso e lembre de compreender que o cliente pode ter enfrentado alguns aborrecimentos e impactos nessa vida pessoal dele, né, familiar e social, e por não conseguir manter um protocolo padrão, que é esse que vocês estão tendo contato, e preservar a sua imagem, preservar o caso, preservar o investigado. Gente, o cliente, de uma forma direta ou indireta, ele te transmite toda essa carga negativa de ansiedade também, tá bom? Até para não e até de não avisar para o detetive que ele pode ter deixado brechas para o investigado perceber que está sendo observado, e isso é muito importante. Essa exposição vai agravar o problema e vai comprometer a investigação. Então, já vai ter problemas antes com o investigado, antes de entrar no caso. Então, o detetive ele precisa estar muito preparado para lidar com a ansiedade e a expectativa do cliente, tá bom? Além também de estar com a mente muito tranquila para entrar e sair dos casos. Você não pode estar com mais problema que o cliente, ou deixar que os problemas deles te afetem. Então, é melhor tu nem entrar nesses casos. E independente da natureza do caso, né? A compreensão das preocupações e experiências do cliente e aliada a uma boa, vocês alinhando isso com uma boa abordagem profissional e discreta, vocês vão garantir o sucesso da sua investigação e do seu trabalho de inteligência com a satisfação dos seus clientes, tá certo, gente? Então, esses três tópicos dentro desse bloco do cliente, ele deve ser muito observado já de início. Tá bom? Nós temos módulos aqui onde a gente explica sobre o comportamento das pessoas e o comportamento dos clientes. E nesses módulos você já vai perceber, você já vai olhar o mundo com outros olhares. Assim. Você já vai prestar atenção nas pessoas ao seu redor ou nos seus grupos de amigos, grupos de trabalho, por conta do comportamento das pessoas. E aí você já consegue meio observar se aquela pessoa X ou aquela pessoa Y, ela pode ou não te trazer problemas futuros por conta de uma fala, por conta de um comportamento, por conta de um olhar, e assim são os seus clientes também. Então, se você não der atenção devida para esses 3 primeiros tópicos aqui dos clientes, você certamente vai ter problema sim no resto da sua investigação. Voltando a dizer, o erro não começa lá na inteligência, as informações que você levantou que não eram verdadeiras, ou lá na investigação onde você fez registros e aqueles registros não ajudou em nada. Você errou aqui, no primeiro, no segundo, no terceiro tópico dos clientes. Entendido aí? Esse é a primeira observação que a gente faz com os clientes e você já pode ir testando. Testa em casa, testa com parentes, com amigos, colegas de trabalho, como que é o comportamento da pessoa A ou da pessoa B. Quando ela tem algum problema, ela mente, omite, oculta informações, como vocês bem querem, para prevalecer o lado dela. Faz essa observação, faz esse teste aí junto com você, tá? Que daí vocês já vão saber com quem que vocês estão lidando. Isso é muito importante, tá bom? Vamos pulando para um outro tópico, para um outro bloco, que é a contra-inteligência. O próprio nome já diz, tá, pessoal? É vocês protegerem as informações que vocês têm, a imagem dos profissionais que vocês têm, é proteger o caso, é se preparar para esse caso aí, para não deixar que a força externa, o investigado já saiba que você está entrando no caso e já saiba que está sendo articulado alguma coisa contra eles lá, tá bom? Qual é o primeiro tópico ali? O primeiro tópico da contra-inteligência, e aqui eu já faço uma observação, tá, gente? Não precisa você ter um grupo para você, olha, esse grupinho aqui, meu, ele vai ser da contra-inteligência, então o trabalho de vocês vai ser esse. O de você, fulano, vai fazer trabalho somente de inteligência. Eu só faço a parte de investigação, o campo, o trabalho braçal, e depois a gente entrega para os guris ou para o pessoal ali da contra-inteligência. Você pode pensar assim, puxa, Moreira, mas eu trabalho sozinho. Eu não tenho como distribuir essas funções. Tem sim. Se você trabalha sozinho,
Você vai ter que distribuir essas funções entre você mesmo para que você mantenha esse protocolo e não tenha problemas. Ou que, se tiverem problemas, já seja identificado quando você coloca no papel, coisinha por coisinha, do que você está fazendo. Quando você tiver uma dupla, um trio, um grupo expressivo, um grupo de quinteto, de sexteto, um grupo de 10, você já tem isso muito massificado na tua cabeça, você já consegue distribuir isso aqui. Lembrando que isso é uma simplificação, tá? Na contra-inteligência tem muita coisa ainda para abordar. Na inteligência tem outras coisas ainda para abordar. Tá bom? Aqui é uma simplificação para você já ficar meio por dentro de como é que funciona. Vamos dar ali uma olhadinha no estudar o caso. Gente, olha só, antes de vocês entrarem no caso, essa etapa é fundamental para garantir o sucesso da investigação, para evitar os problemas futuros, dentre outros, certinho? O detetive deve estudar o grau de dificuldade do caso. Vocês têm que levar em consideração todos os aspectos envolvidos. E aí isso vai incluir o quê? Inclui avaliar se o caso apresenta risco ou qualquer um outro tipo de perigo iminente, se este caso é necessário tomar medidas adicionais de segurança. Isso daí é um serviço... muitos detetives fazem esse tipo de material, esse tipo de trabalho, só que de uma forma inconsciente, faz porque precisa. Tem muitos detetives que fazem essas pequenas observações, mas é por uma questão lógica de se preparar para o mínimo. Não dão atenção para isso daqui. Isso aqui é meio negligenciado, do início ao fim. Tá? Então vamos lá. Você precisa ver ali, você, detetive, no caso, né, precisa ter uma noção se essas medidas adicionais de segurança aqui que eu estava falando, sobre botar algum segurança ou andar com segurança, vai depender muito do caso, tá? Mas você precisa cuidar o quanto você vai gastar nisso daí. Ou calcular os custos envolvendo essa investigação. Você precisa ter uma noção clara do quanto você vai gastar, quanto que vai sobrar para você após a conclusão desse caso. Em alguns casos, você precisa, de repente, contratar um motoqueiro. É preciso contratar um motoqueiro para esse caso? Não. É preciso contratar um colega, detetive ou um amigo que tem carro para te auxiliar nessas diligências? E quanto que você vai gastar nisso daí? Quanto tempo você vai gastar nisso daí? Qual o valor que tu vai cobrar por hora? Quanto que tu vai pagar para esses teus auxiliares? Vai compensar isso daí para o cliente, esse valor? Vai sair caro? Ou tu vai sair quase empatando? Isso daí é um trabalho de contra-inteligência, de preparação para o caso. Também é necessário vocês considerarem os gastos com a alimentação durante as horas na rua. Vocês vão ter que decidir se é mais viável vocês levarem alimento e consumir dentro do veículo, ou vocês vão ter que fazer alguma refeição, almoçar no estabelecimento. Isso é trabalho da contra-inteligência. Um outro aspecto que vocês têm que levar em consideração é o horário que o detetive vai sair de casa para fazer essa investigação. É preciso, vocês vão ter que programar isso de uma forma bem adequada. Vocês vão ter que levar em conta o tempo que vocês vão sair de casa para chegar até o local, para ver se vai dar tempo de chegar lá. E se o cliente, se o investigado, ele vai sair mais cedo, como é que vai funcionar? Vocês vão perder o cara. Isso é trabalho da contra-inteligência. E veja, se você tiver um grupo, o cara que cuida da contra-inteligência, que cuida desse material, ele não faz o serviço de investigação na rua. Não é a função dele, você tem que separar isso tudo certinho. Porque o cara que estiver na rua e tiver algum problema, ele já tem a quem recorrer. O cara da contra-inteligência. Porque o trabalho dele vai estar sempre atento com quem vai estar na rua. Pergunto. Quem já é detetive faz isso? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. São poucos que fazem. Poucos. Tá? Um outro ponto. Preparar o ambiente. Ali é outro tópico desse bloco de contra-inteligência. O que seria preparar esse ambiente, hein? O ambiente de investigação, vamos dizer assim. Pessoal, olha só. A contra-inteligência, ela também envolve o planejamento do ambiente de investigação. Vocês vão ter que decidir, por exemplo, onde ficar em uma campana. Para quem não sabe o que é campana, tem nos módulos aqui, tá? Vocês precisam decidir onde é que vai ser essa campana.
em qual parte da rua ou do bairro que vai ser essa campana? Vamos lá, numa rua ou num posto de combustível. Num posto de combustível onde vocês vão ter que dar uma descansada, fazer um lanchinho, ou se preparar antes de ir para o local para ficar um tempo lá parado. Vocês vão ter que ver qual é o melhor posto de combustível que vocês vão fazer isso daí. E nesses locais que o detetive parar para o posto de combustível, por exemplo, para dar uma estabilizada ou para se preparar para ir até a campana, vocês vão ter que averiguar se tem câmeras lá ou não tem. Tem câmera lá no local onde vocês vão parar? Tem câmera? Não, não tem. E se tem, onde é que tem? Quanto tempo dura essas câmeras aí? E isso vocês vão ver o porquê disso futuramente. É muito importante isso. Outra coisa, as ruas da cidade são muito movimentadas. O bairro que vocês vão é um bairro perigoso, é um bairro movimentado ou não? As pessoas que moram nesse bairro, que tem algum estabelecimento lá, ela tem o hábito de observar as ruas? Será que fica pessoas na rua, parada à toa, tomando chimarrão, aqui no nosso caso, ou fumando, ou só tá parada na rua? Elas têm costume de observar os carros que estão passando, os carros que estão parando? Isso daí é um trabalho de contra-inteligência. Preparar o ambiente para o cara de campo, o investigador de campo, estar seguro, estar tranquilo também. Vocês vão ter que avaliar também se o investigado ele já tinha sido, caso ele já tenha sido localizado no local X, né, um estelionatário, por exemplo. Geralmente os clientes já vêm com o estelionatário já quase pronto, de quem é ele, de como ele funciona, porque esses golpes eles dependem muito da aproximação, né, das pessoas. Vamos supor que você já tenha alguns dados do investigado. Esse investigado, ele é uma pessoa cuidadosa, cautelosa? Você trabalha de contra-inteligência de saber isso daí, cara. Para informar o pessoal que vai para a rua, né? Ele costuma monitorar as ruas, o carro, as pessoas, ele fixa o olhar nas pessoas. Como é que ele é detalhista? Vocês vão ter que verificar também se tem algum problema na segurança dos bairros. Por exemplo, tem um período aqui na minha cidade que os bairros estavam complicados. As facções e as brigas de gangue, ele estava complicado, cara. Você está por dentro disso daí? Porque se você não estiver por dentro, na hora que um veículo do seu trabalho ou uma moto parar no local para campana ou para ficar rodando ali no bairro ou no local de trabalho do investigado, ficar circulando, por mais discreto que vocês tentem ser, certamente vocês vão receber uma abordagem por conta do clima do bairro, por clima da cidade. E isso você nem pensou. E se uma abordagem acontecer, neste caso, vocês têm uma história cobertura para apresentar na abordagem, seja abordagem policial, seja uma abordagem dos vizinhos, ou até mesmo de um bandidinho que veio lá intimar vocês. Vocês têm uma história cobertura boa para isso? Se vocês não sabem o que é história cobertura, a gente tem aqui no nosso curso, tá? Vale muito a pena vocês darem atenção para essa questão da história cobertura. Neste caso, vocês têm uma história cobertura boa? Uma história cobertura que vai passar batido? Que vocês vão conseguir enrolar ali? E se não tiver, o que você vai fazer? E se você tem uma história cobertura, eu sou Uber, e se alguém quiser conferir a sua plataforma, você está cadastrado na plataforma? Não adianta vocês terem uma história, vocês têm que sustentar essa história cobertura. É bom que vocês tenham um plano bem elaborado para evitar esses erros. Um erro desses daí, tu tá no sal, guerreiro. Todas essas perguntas elas devem ser feitas e discutidas com um grupo. Caso você não tenha grupo, converse com a sua esposa, com seu marido, uma pessoa de confiança, que você vai estar entrando num caso X. Peça para que ela converse com você, para que você venha expandir os seus pensamentos, para que você tenha a garantia de que todos esses pontos estejam alinhados, preparados para a sua proteção. Veja, isso aqui é muito importante, cara. Já teve vários casos, dá uma gulgada aí. Já teve vários casos de detetives que foram mortos, detetives que foram ameaçados, que estão até agora sendo ameaçados, por coisa de anos atrás, porque foram plotados, foram descobertos que eram detetives, descobriram que eles estavam no caso X. Eu tenho exemplo de colega que até agora anda se cuidando até da própria sombra. Eu tenho exemplo de colega que teve que ir embora da nossa região porque queriam matar ele, porque não teve essa proteção bem ajustada. Tá bom? Então nós temos que cuidar disso daí, certinho? Outro tópico lá da contra-inteligência, lá embaixo.
Preparar o agente. Ah, mas eu não tenho grupo. Prepare você mesmo. Caso você trabalhe sozinho ou trabalhe em grupo, vocês têm que preparar para entrar nesse caso. Pessoal, é também trabalho da contra-inteligência, isso é inegável. É trabalho também da contra-inteligência se envolver com a preparação desse agente ou de você mesmo. Se você trabalhar sozinho, também deve dar atenção para essa etapa, até porque a mesma atenção que você daria para um profissional que iria para a rua para você também daria a mesma atenção para você mesmo, poxa. Mas se você trabalha em grupo, precisa chamar alguém, e precisa, né, chamar alguém para ajudar, é muito importante você conhecer bem essa pessoa. Eu vou te dar alguns exemplos. Ó. Você precisa saber se essa pessoa cumpriu horários. Porque se essa pessoa não cumpriu horários, você foi a tua investigação. Você foi o teu dia de trabalho, o seu cliente vai ficar pé da vida contigo, e aí tu corre o risco de perder uma boa grana ali dentro da sua investigação. Um outro ponto que você deve levar em consideração, você tem que avaliar se essa pessoa é discreta e se ela vai te entregar quando ela for abordada. Imagina se ela for abordada, deu medo do cão, e aquela história cobertura que você ensaiou com ela, se é que ensaiou, ela aplicou direitinho, ela te entregou de bandeja já. Isso vai estragar, porque depois vem o boca a boca e tu te queima pelo boca a boca. Ah, não contrata o fulano lá, porque lá é problema lá. Vocês vão ter que verificar também se essa pessoa está envolvida apenas pelo dinheiro ou se ela está comprometida com o caso ou com os dois. Isso pode interferir, tá? Até porque se não pagar na hora, a pessoa não vai te deixar na mão. E se você demorou um dia para pagar, essa pessoa corre o risco lá de lá te entregar. Então, tem que ver como é que é essa pessoa aí, tá? Outra coisa muito importante que vocês têm que dar atenção é se essa pessoa, como ela vai se comportar depois do caso. Ela vai manter a discrição, ela vai manter o silêncio, não vai expor nada dessa investigação para outras pessoas depois que ela fez? Ela consegue controlar o que ela está fazendo, ficar em silêncio, não falar para os outros? Que ela pode expor depois, ela pode expor o caso. A contra-inteligência deve estar bem preparada, ensaiar uma boa história de cobertura com essa pessoa, além de fornecer suporte para essa pessoa, como alimentação. Você tem que dar uma alimentação adequada para esse camarada que vai te ajudar. Você vai ter que dar combustível para essa pessoa aí que vai te ajudar. Remédio, se for o caso de remédio, tá? Dor de cabeça, enjoo, essas coisas assim. Você vai ter que dar mesmo que ela não sofra. Internet no celular, tu vai ter que bancar isso daí. Tá preparado para isso? Tá tudo dentro do orçamento, tudo certinho? Trabalho da contra-inteligência. Tá? Você vai ter que apresentar também os endereços certinhos, os locais seguros, os locais perigosos, para que essa pessoa esteja bem segura quando estiver em campo. E todas essas considerações vocês têm que fazer com um bom sucesso para que vocês tenham segurança no trabalho de vocês. Gente, isso é a função da contra-inteligência. Os detetives deveriam ter um grupo, a gente deveria ter um grupo, alguns têm condições de fazer isso para que você separe isso, para que você deixe bem a par a função de cada um, para que o trabalho seja bem objetivo, consistente e que vocês não tenham problemas depois futuros com isso, tá? Eu sei que é difícil seguir esse protocolo aqui, é difícil no dia a dia, mas vocês são empresas. Nós somos empresas. Nós temos que manter isso aqui como se você estivesse na delegacia de polícia. Seria dessa mesma forma. Se você fosse um P2 da Polícia Militar, um agente da PF, na mesma linha. O que muda aqui para nós, é que nós somos privados. Então você administra da melhor forma possível, dentro das suas condições, dentro do seu sistema, mas os procedimentos são quase padrões e iguais. Agora, vamos para a inteligência. Veja que aqui na inteligência a gente já pode dar um norte de que certos casos já terminam aqui. Tem certos casos que já terminam no trabalho de inteligência. Agora, observe por uma coisa ali, ó. Aqui na contra-inteligência, inteligência e investigação, os três andam juntos, trabalhando ao mesmo tempo e lado a lado. Certinho? A contra-inteligência, ela começa atendendo o cliente. Depois que ela atendeu o cliente, ela se junta com o cara da inteligência e da investigação.
certo? E aí os três trabalham juntos e lado a lado e no mesmo momento, tá bom? Na questão do estelionatário, dependendo das informações que o seu cliente te passou, fazendo um trabalho de inteligência, você já matou a cobra, já terminou aqui o seu trabalho. E nem precisa lá para a investigação de fato. E por que não precisa para ir lá, chegar até a investigação de fato? Porque se você for para a rua para juntar provas, você talvez vai encontrar nada mais, nada menos, daquilo que o cliente já tem. O cliente já tem áudio, ele já tem prints de conversas, ele já tem transferências financeiras, ele já tem tudo isso daí montado. Ele precisa de dados da pessoa para localizar a pessoa, ele mesmo vai atrás. Não precisa você estar indo. Na inteligência você já mata a cobra, dependendo do caso, tá bom? E aqui a gente já começa a separar as coisas. Vamos lá na inteligência? Pesquisar todas as informações. Pessoal, olha só, o seu cliente ele vai te dar informações das mais variadas possíveis. Eu estou falando do estelionato, mas vocês vai jogando isso daí para todos os outros casos. Na questão do estelionatário, o cliente ele já te passou tudo. Fiz um negócio com fulano de tal, comprei coisa com fulano de tal, eu tinha uma sociedade, eu achava que tinha uma sociedade com fulano de tal, tínhamos uma parceria X, e o fulano deu no pé, o fulano sumiu. O que tu tem dele? Eu tenho prints de conversas, eu tenho áudios, eu tenho depósitos, eu tenho o nome dele, eu tenho o nome completo, eu tenho a placa do veículo, eu tenho tudo dele, já encontrei ele, a gente se encontrou, o camarada sumiu, deu um golpe aqui. E aí você faz todo o levantamento, porque o estelionatário ele sempre vai deixar uma coisa importante para ele no momento que ele não vai informar para essa pessoa que ele meteu o golpe, como onde ele mora de fato, informações sobre a esposa, caso ele for casado, informações sobre a família. Ele vai omitir, de repente, qualquer outras informações que leve diretamente a ele. Só que ele sempre deixa rastros. E aí que vem o seu trabalho de inteligência. Pesquisar todas as informações do investigado. Esse trabalho de inteligência que ele é o do mais amplo possível. Tudo que você puder pesquisar sobre essa pessoa, sobre o número de telefone, sobre o CPF, sobre a placa do veículo, sobre o e-mail, sobre os parentes, tudo, processos, tudo isso que você pesquisar e tiver acesso e conseguir encontrar, né, você vai pesquisar e juntar todos esses materiais. Essa é a função do serviço de inteligência. Não é bem a investigação, é um serviço de inteligência, tá bom? Depois de você pesquisar todas essas informações, você vai fazer o que a maioria dos detetives não faz, que é confirmar todas essas informações. Uma boa parte dos detetives a gente chama de detetive copia e cola, o famoso detetive copia e cola, está espalhado aí pela internet. Detetive copia e cola é assim, olha, estou sendo ameaçado, eu só tenho um número de telefone. E os detetives falam, eu encontro a pessoa, eu vou te apresentar quem é o dono da linha, eu vou isso, vou aquilo. Balela, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Se o golpista for um pouquinho inteligente, ele vai dar uma maneira ali de dar um migué, tá? Mas mesmo assim ele vai deixar rastro, tá bom? O detetive, no trabalho de inteligência, ele não deve dizer o dono da linha telefônica é o fulano, é esse cara que te aplicou o golpe. Não, tá cadastrado no nome do fulano. Você não sabe, de repente o cara te ligou, entrou em contato contigo sem maldade nenhuma. Para ajudar um amigo que ele nem sabia que esse amigo ia meter o golpe. Você precisa confirmar essas informações. Nas pesquisas de informações ali, vai aparecer 5, 6 endereços. Você precisa confirmar qual desses endereços é o atualizado. Placa do veículo. Esse veículo é dele mesmo? Ele está andando com esse veículo? Número de telefone, esse número de telefone é dele mesmo? Você vai ter que dar um jeito de confirmar tudo isso daí. Isso é um trabalho de inteligência. Tá bom? Depois que você confirma todas essas informações, você vai montar um relatório de inteligência. E nesse relatório de inteligência, você vai colocar ali que o cliente fulano de tal, a gente tem um modelo aqui, né? O
cliente, fulano de tal, no dia tal, detalhar tudo. Como entraram em contato com você, quem entrou em contato com você, como entraram em contato com você, baseado no contrato que você fez inicial com o seu cliente. E aí no relatório vocês pesquisaram isso, aquilo, aquele outro do cliente, do investigado, e apareceu isso, e aquele outro do investigado. Tudo vai ser colocado no relatório, para que vocês deem o máximo de informações para o seu cliente. Esse é o trabalho do serviço de inteligência. E veja só, pessoal, muitas vezes, e dependendo do caso, quando vocês chegam até o serviço de inteligência, vocês já acabaram com o serviço. Acabaram com o serviço no bom sentido, né? Já deu aí, matou a cobra. Tudo que o seu cliente precisava era essas informações que você pesquisou. E que você deu uma confirmada, ou até você pode negociar com o cliente. Eu faço todo o levantamento e vou atrás ainda para confirmar, e o valor é X. Ou eu faço todo o levantamento e eu te passo e você mesmo vai atrás. Deixa isso para o cliente. Tá? Lembrando que nós somos profissionais com fins lucrativos, né? A gente precisa fazer essas manobras aí. Mas vamos lá. Muitas vezes você já finaliza o serviço aqui na inteligência. Se o cliente não tiver nada em mãos, se ele não tiver nada, ele só tem um número de telefone, só tem um número de telefone e um e-mail, no máximo talvez só a placa do veículo e um número de telefone, ele precisa de coisas robustas, completas. Aí esse serviço de inteligência que nós temos aqui é passado para o camarada da investigação. Gente, o cara da investigação ele é diferente do operador de inteligência. O operador de inteligência ele levanta informações. Essas informações vão precisar ser confirmadas, e se não der para ser confirmadas, é colocado num relatório, apresenta ali para o seu cliente, vocês dois vão estudando juntos. O que pode ser verdade e o que não pode. E o cliente ele toma a melhor decisão dele ali. Ali o cliente ele já fica muito nas claras de quem é e como está o investigado. E aí depois precisa de coisa robusta, o trabalho investigativo é do investigador que vai para a rua. O cara que faz o trabalho braçal. O cara que vai ficar de campana o tempo todo. É o cara que vai fazer o uso lá do estudo de casos da contra-inteligência. Lá no verdinho, né, na contra-inteligência. O estudo de caso, a preparação do ambiente. E essa preparação do ambiente aqui ó, serve para os operadores de inteligência da investigação. Tá? E preparar o agente que vai fazer o serviço de informações, tem que ser um cara bom, tem que ser um cara que saiba pesquisar informações e, ao mesmo tempo, tem que ser um cara bom na rua. É essa preparação aqui. É nessa hora que o investigador ele vai precisar do baita auxílio da inteligência e da contra-inteligência também. Trabalho de campo, campana. Tu não pode dormir numa campana, cara. Eu já trabalhei com um detetive que dormiu em campana numa madrugada. Foram 10, 12 horas de serviço, madrugada fria, né, aqui no Rio Grande do Sul. A gente estava fora da nossa cidade, mas a gente se deslocava, né, da nossa cidade para outra. E eu fiquei na rua para fazer um levantamento do local observado, que dentro do carro a gente não conseguia pegar sons, vozes, se estava tendo festa ou não, se já tinham se fechado ou não, e tinha que estar na rua, cara. Que nem um mendigo ali, um mendigão na rua observando. E o colega tinha que estar no carro, acordado, com a câmera pronta. E quando o que a gente precisava, esse colega não registrou. Por quê? Porque dormiu. O cliente ficou putaço. Não tenho vergonha de dizer isso aqui, porque no início a gente leva umas bordoadas, né, cara? Mas depois tu vai aprendendo. Rateada feia, mas aí a gente vai aprendendo, né? Então aqui a gente tem que cuidar muito bem. Faltou, nesse caso, lá no início, faltou a preparação do agente? Faltou. Faltou sim. Faltou a preparação do agente. A gente não pode dormir no campo. Ou a gente não pode ficar disperso. Eu tenho um colega ali que me mandou uma vez mensagem que ele perdeu um caso, porque quando era o momento de tirar fotos, não tinha mais bateria na câmera.
E não precisava levar a outra. Uma só já ia matar a charada. Aí o que aconteceu? O bruxo dele que estava no carro, que ia fazer essa mão toda, andava tirando foto de mulher da rua. Mulher bonita, mulher que ele achava bonita, mulher isso, aquilo. Andava tirando fotos aleatórias. Andou enchendo mexendo por coisas banais na câmera, e quando precisou, não tinha. Não pode dar esses furos, cara. Pode dar esses furos. Outra observação, já teve casos de um parceiro nosso pegar o veículo, simplesmente saiu, a gente fez tudo certinho, o agente de campo ligou o veículo, saiu porque queria comer um lanche, queria almoçar. Porra, por que não entrou em contato? Olha a falha grave aí. Por que não entrou em contato conosco? Por que não avisou? Preciso comer tal hora, quero me alimentar tal hora, me traz um lanche aqui, ou vem aqui que eu saio. Simplesmente se sentiu na liberdade de ligar o veículo e sair. Aí depois ele avisa que o investigado ou a investigada não estava no local. Só que nós já tínhamos recebido a informação do cliente que o investigado já estava a léguas de distância, já estava em outra cidade. Que furada, hein? Que furada. Isso não pode acontecer. Tá? Na investigação você vai ter que registrar tudo que for preciso registrar. Desde a pessoa do investigado que aparece na janela do trabalho, apareceu na janela, fotografa. Chegou alguém para deixar um lanche para ele ali, fotografa. Filma, fotografa. Se tiver que fotografar de 5, de 10 em 10 minutos a pessoa no trânsito, no carro, seguindo a pessoa, filma. Pode ser minutinhos, mas filma. Porque daí naquela sequência de filmagens você consegue provar que estava acompanhando. Então filma. Tá? Outra coisa, contato com possíveis envolvidos e informantes. Tá? Isso daqui vai depender, a gente vinha falando do caso de estelionato, mas isso aqui vai depender muito do caso. Tá? Inclusive tem casos de traição que tu consegue entrar em contato com o investigado. Tá? Isso daqui tu vai ter que sentir muito. Tem que ter muito estudo anterior para que você chegue a esse ponto, esse nível de segurança, tá bom? Mas tem casos sim, o estelionatário, por exemplo, tu vai ter que entrar em contato com o estelionatário. O camarada, eu já trabalhei bastante com isso, tá? Os estupradores e molestadores ali que ficam atiçando as menininhas, tu vai ter que entrar em contato, tu vai ter que até se passar por interessado, cara. Tu vai ter que te envolver. Tem situações para isso. Tá? Tem situações para isso. E registrar esses contatos que você está fazendo. Registra tudo. Você está fazendo agora uma investigação. E nessa investigação você precisa provas. Percebe a diferença já da inteligência? Da inteligência, o máximo de informações que você levantou, você bota num relatório ali e serve como informações. Tá? Riqueza de informações. Na investigação você precisa de provas. Não se esqueça disso. Seja o trabalho de campo, acompanhando a pessoa, filmando de 10 em 10 minutos, seja tirando foto até da hora que a pessoa recebe um lanche ou está numa sacada. Quando você entra em contato com pessoas envolvidas, com informantes, grava, filma, tira foto. Isso tudo é prova. Isso tudo você vai ter que apresentar. Você não, seu cliente, poderá apresentar num processo inicial ou num processo em andamento para acusação, para defesa. Já o serviço de inteligência você já não coloca isso daí como apresentação, serve somente como orientação, tá bom? E depois disso a investigação ela faz o relatório da investigação com as provas, com as filmagens de data e hora de tudo que você fez, com áudios do que você fez. Você vai juntar depois os dois relatórios, o de inteligência, o de investigação, e apresentar para o seu cliente. Percebe já a diferença de todo esse protocolo que você tem que seguir? Para que depois o seu cliente diga, não foi o que eu pedi, não foi o que tu prometeu, não foi o que a gente acordou. Mas você, como você foi inteligente, está pegando toda essa manha, você vai colocar isso tudo no papel lá, e tá aqui, ó, as provas não deu, até porque a pessoa não fez nada, não apresentou nada, não ficou nada às claras para mim.
Ou preciso de mais tempo, a gente finaliza aqui, mas as evidências grandes que eu tenho para sua tomada de decisão tá aqui, ó. Mas isso tudo tem que ser conversado. Então isso tudo tem que ser explicado, tá? Dá para fazer. Você tem que se programar, tem que levar muito à risca esse protocolo aqui, tá? Relatórios, então. Olha o relatório da inteligência e o relatório da investigação. Tu coloca todas as provas. Na investigação, tu coloca todas as provas que tu tiver para colocar, tu coloca ali. E nós temos materiais aqui no curso, tá? Nós temos materiais onde te ajuda a montar essas provas virtuais e montar essas provas que você tirou de câmeras e deixar tudo organizadinho ali, para que você prove que você não alterou, não adulterou nada daquilo dali. Adulterou. E na finaleira, pessoal, na finaleira quem é que volta? A contra-inteligência. Olha ali a contra-inteligência voltando de novo. Só que a contra-inteligência, neste caso, ela volta com outro papel. Ela volta com outro formato, com uma outra cara, com uma outra roupagem, com outro objetivo. No início, o seu cliente entra em contato com você solicitando o serviço. A contra-inteligência ela se comporta de uma forma, dando atenção, abrindo as portas, tudo para o cliente. No final desse atendimento com o seu cliente, no fechamento do seu contrato, você vai ter que perguntar para ele lá, ó, qual é o melhor horário para entrar em contato com você. Ele vai te dizer, olha, me manda mensagem até 5 da tarde, dia de semana. E final de semana não fala comigo, não me manda nada. Você vai anotar isso daí, a contra-inteligência no início, anota isso daí, e aí depois, lá na finaleira, vai ser usado esse material. Independente do resultado que vocês tiveram na sua investigação ou no seu trabalho, vamos deixar isso no seu trabalho, lembrando que no seu serviço de inteligência, de operador de inteligência ali, você já pode ter matado a cobra, né? Mas independente do resultado que você teve no seu trabalho, a contra-inteligência, ela já entra em contato com o cliente. Mas veja, gente, você não é um profissional de telemarketing. Você não é da Vivo, da Claro, de um provedor de internet, de um canal de televisão fechado que vai ligar a qualquer horário ou coisas relacionadas assim. Você tem hora para ligar. Horário comercial. E você vai ter que dar um jeito de ligar e mesmo assim você vai ter que dar um jeito de ligar ou mandar mensagem de uma forma bem sutil para que a pessoa entenda quem é que está entrando em contato e o que quer falar. Porque você não sabe. Mesmo que a pessoa esteja no horário comercial e que tinha acordado de você, você não sabe se o investigado ou se o cônjuge está próximo ou não. Lembrando que também o golpista, ele ainda pode estar próximo de uma relação próxima ali, afetiva, com o investigado, tá? Você não sabe se tem pessoas próximas dela que pode receber essa ligação ou receber uma mensagem. Você não sabe nem como que aparece a notificação de mensagens lá pro seu cliente. Então você vai ter que trabalhar de como você vai enviar essa mensagem aí para que não seja exposto nada, tá? Entre em contato com o cliente de uma forma segura, muito segura, beleza? Apresenta o material para o seu cliente. Essa apresentação de material aqui, ó, a gente entende por conta das distâncias. Hoje eu consigo atender gente do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu estou aqui na Serra Gaúcha. Posso atender gente lá da fronteira com o Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul. Eu não posso estar presencialmente. Eu consigo fazer esses trabalhos aqui, mas não consigo estar presencialmente. Ligação virtual, chamada de vídeo. Apresenta o material, envia o material por PDF. E por ligação vocês vão conferindo o que foi apresentado para o seu cliente, o que foi feito, né, com o seu cliente, explicando todo o processo que foi feito dentro daquilo que estava de acordo entre vocês, certinho? E o final da contra-inteligência? No início, a contra-inteligência, lá no verdinho da contra-inteligência, ela prepara o agente para entrar no caso. É que ficou óbvio, né? A contra-inteligência agora, no final, ela prepara o agente para a saída do caso. E aqui também tem muitos, se não todos, a maioria dos detetives não fazem isso. Depois ali que o cliente te falou muito obrigado, gostei do trabalho, não gostei, faz parte, é normal. Gostei, não gostei, muito obrigado, vou te indicar, não vou te indicar. Tchau, 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 tchau. Vocês vão ter que verificar. Teve alguém que percebeu a participação dos seus agentes lá na rua? De você na rua? Se o investigado for atrás disso aqui,
vai chegar uma hora que o cliente vai apresentar para o investigado. Estelionatário, foi pego o estelionatário. Colocaram, já aconteceu comigo. Eu fiz um caso com um colega de outra região aqui do Rio Grande do Sul, caso de estelionato. Pegamos um certo produto que foi levado do cliente, levou meses, e nós pegamos. E aí era num local assim abandonado, longe de campo, longe. E aí o estelionatário perguntou, mas como é que vocês chegaram até aqui? Como é que vocês souberam? Aí o policial civil lá da região falou assim, eles contrataram detetives. Mas não falou nosso nome. Só que daí a gente sabe que falaram que tinha detetives. Mas como eu estou muito longe, não vai me afetar. Mas veja que aqui a gente ficou sabendo que a nossa imagem apareceu. Apareceu a imagem do detetive. E aí? Tá, mas apareceu a imagem do detetive, apareceu meu nome? Não, seu nome não. Nem de que cidade era o detetive, mas falaram que foram detetives. Não, então beleza, estou de boa, então estou tranquilo. Tá? O detetive tem que fazer isso, cara. Você tem que saber, naqueles locais que você parou, quanto tempo dura aquelas câmeras lá. Teve algum vizinho que poderia ter falado para você, de você? Se falaram, sabiam quem era você? Sabiam que você era detetive? Sabiam que você estava lá dias? Como é que está a imagem do detetive depois que finaliza o caso? Eu fiz um caso criminal, durou uns 3 meses mais ou menos, em uma certa região aí de interior, bem de interior. Fiquei 3 meses lá, saí deste caso e até hoje ninguém sabe que tinha detetive lá. O caso finalizado com sucesso. Esses feedbacks tu tem que saber, cara. Para depois você saber como você vai operar na sua contra-inteligência inicial baseado nos problemas ou não que você teve no último caso. Percebe? Veja que a contra-inteligência aparece 2 vezes aí, com importâncias ou com importantes participações. Veja o quão importante é você seguir um protocolo de atenção, desde o atendimento para o cliente, passando pela preparação, passando pelo levantamento de informações, que pode ser finalizado aqui já, dando uma boa condição de trabalho braçal para quem está na rua, para o investigador que vai estar de campana, registro de fotos e filmagens, finalizando de novo na contra-inteligência, protegendo o cliente, protegendo o caso, protegendo o investigado, protegendo o operador de inteligência que faz um trabalho diferente do investigador, protegendo a imagem do investigador que está lá na rua e protegendo a empresa investigativa como um todo. Veja que fascinante esse protocolo, veja que fascinante essa sequência, e isso deve ser levado a sério por todos os detetives. Nós devemos dar muita atenção para esse protocolo. Vamos lá, gente. Tem muita coisa para ser estudado sobre os clientes? Tem. Comportamento de pessoas, comportamento em grupo de pessoas, comportamento do cliente quando está problemático, ele está vindo mais com o coração do que com a razão. Tem muita coisa para se estudar sobre contra-inteligência, muita coisa sobre inteligência, sobre investigação de campo, sobre o trabalho da contra-inteligência no final, mas aqui a gente conseguiu, por mais que demorou aí, né, a gente conseguiu apresentar, ainda que simplificado, todo o protocolo de observação, estudo e preparação para você entrar e sair de um caso. Certinho? Quem ficou com alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida ainda, olhando os vídeos com mais tempo, se inscreva no nosso curso. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição, vou deixar também o nosso WhatsApp aqui na descrição. Faça o nosso curso, que este vídeo é uma sequência dos outros estudos que a gente dá mais atenção para esses 5 blocos. Clientes, contra-inteligência, inteligência, investigação e contra-inteligência. E nas aulas futuras, a gente dá uma leve pincelada em alguns métodos materiais que vocês usam nesses 5 tópicos para colocarem em prática. Certinho, pessoal? Tenho certeza que vocês gostaram desse material aqui, tá? Que ele foi bem separadinho. Por mais coisas que nós temos que nos aprofundar aqui, mas em cada bloco eu coloquei 3 tópicos bem diretos para que vocês reflitam, e para quem já é detetive, dê uma atenção para ver se você está fazendo isso mesmo, e se você tiver, onde que você tem que melhorar, para que você não tenha problemas futuros com seu cliente.
E para quem está pensando em estudar e se envolver na área de investigação, já tenha em mente como que é a porrada do investigador no dia a dia. Certinho, pessoal? Então eu finalizo aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por terem ficado até o final. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Eu sei que eu sempre tem colegas aí, amigos, dizendo que eu compartilhei para fulano, compartilhei para ciclano e coisas do tipo. Muito obrigado. Ajudem com o projeto Detetive Apoiado. Curtam o vídeo, curtam o canal, curtam as nossas redes sociais, tá? Compartilhem com os amigos para que a gente tenha mais alcance nesses materiais aqui e trate mais sobre esses assuntos de uma forma mais profunda, mais objetiva. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos, meu muito obrigado e até a próxima. Vejo vocês nas próximas aulas, tá? Ou já lá nas aulas do início do curso. Um grande abraço, gente, e até mais. Tchau, tchau, pessoal!